um pouco sobre prova do direito estrangeiro. E para falar sobre prova do direito estrangeiro, vamos ver como isso aparece na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e como aparece no Código de Processo Civil e, por fim, observar um pouco do seu tratamento no Código de Bustamante. Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo 14 diz o seguinte: não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Ou seja, aqui se busca uma solução prática. Se o juiz conhece o direito estrangeiro, ele não precisa solicitar à parte que o invocou a sua prova. Se o juiz não conhece o direito estrangeiro, ele pode exigir essa prova. Essa norma, em princípio, ela tem um reflexo sobre a própria compreensão de se a aplicação deve ou não deve ser de ofício. Isso por quê? Ora, imaginemos a seguinte situação. O juiz se vê em face de uma norma de conflito que aponta eventualmente um direito estrangeiro. Entretanto, nem na inicial nem na contestação, qualquer uma das partes fez menção à aplicabilidade desse direito estrangeiro. Pergunta-se: o juiz deve, de ofício, realizar a aplicação do direito estrangeiro ou, dado o silêncio das partes, o juiz deve aplicar o direito do foro? Ora, imaginando que nenhuma das partes alega e o juiz não conhece o direito estrangeiro, a noção de que a aplicação deve ser de ofício levaria necessariamente a que, em face de qualquer situação, o juiz buscasse a compreensão e a aplicação do direito estrangeiro, mesmo que ao arrepio da intenção e da vontade das partes. Há uma razoável complexidade nisso. E embora hoje nós vivamos em um mundo em que a rede mundial de computadores e instrumentos automáticos de tradução tenham facilitado muito dessa tarefa, o fato é que, muito dificilmente, um juiz consegue ter a compreensão de um direito consideravelmente distante. Não estou falando do direito português, do direito argentino, do direito francês. Talvez seja mais fácil aí a sua compreensão. Mas o direito chinês, o direito indonésio, o direito da Mongólia, será que é fácil o juiz, por sua própria vontade, por sua própria iniciativa, não apenas encontrar uma peça legislativa, mas compreender como é feita a aplicação desse direito? Essa é uma situação bastante complicada. E por isso, embora exista na doutrina brasileira amplo entendimento diverso, ao meu modo de ver, não se pode pleitear no direito brasileiro, exceto naquelas situações eventualmente cobertas pelo Código de Bustamante, não se pode pleitear o quê? A aplicação de ofício pelo juiz. Deve sim haver, se for o caso de alguma das partes indicar algum direito estrangeiro, deve haver o esforço dessa parte para sua comprovação. Segundo ponto importante, esta comprovação não é apenas a comprovação do texto normativo. Ela é a comprovação do texto e da vigência. Interessante nesse sentido observar a regra do artigo 376 do CPC. Leio: a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Há algumas observações importantes. Não é apenas o direito estrangeiro, mas também outras formas de direito que encontram aqui a sua expressão.
Para todas elas deve haver invocação pela parte. Não se pressupõe o conhecimento do juiz a respeito do direito municipal, estadual ou consuetudinário, bem como do estrangeiro. E, portanto, não há aí a sua aplicação de ofício. Apenas a aplicação, uma vez que tenha sido alegado por alguma das partes e exista a efetiva comprovação. Interessante ressaltar uma diferença do texto do artigo 376 do CPC para o artigo 14 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se lá, em 1942, o legislador escreveu texto e vigência, o legislador do CPC escreveu teor e vigência. Quer dizer, não estamos falando, portanto, simplesmente do texto, mas estamos falando de um conjunto de fontes mais complexo e sofisticado, que pode ser trazido pela parte eventualmente interessada. Por fim, ao invés de dizer que se o juiz conhece, ele pode, se o juiz desconhece o direito estrangeiro, ele pode pedir à parte que o aplique, aqui diz simplesmente se o juiz assim determinar. Ou seja, se o juiz não determinar a prova do direito estrangeiro, ele poderá aplicar com os subsídios que ele mesmo entende ter. Isso jamais significará que as partes não possam trazer no seu corpus probatório prova do direito estrangeiro, sobretudo quando elas sabem que esse acesso é difícil e elas têm a intenção de trazer uma considerável clareza já para o juiz. Ainda assim, é dado ao juiz a possibilidade de dispensar a prova do direito estrangeiro. E quando é razoável, quando é normal que isso aconteça? Ora, a principal situação em que isso vai acontecer de uma maneira corriqueira, de uma maneira normal, de uma maneira contínua, são naquelas comarcas próximas a fronteiras internacionais. Por quê? Porque ali muita matéria, ora obrigacional, ora de família, ora até mesmo sucessória, vai aparecer muita matéria em que se aplica o direito do outro país. E nesse sentido, um juiz que já está servindo há 1 ano, 2 anos numa comarca de região de fronteira, ele acaba tendo conhecimento prático, direto, imediato do direito estrangeiro dessa sua proximidade, que já não faz sentido que ele fique exigindo a prova do teor e da vigência. Por outro lado, mesmo um juiz que tenha em algum momento da sua vida profissional, acadêmica, enfim, o que quer que seja, que tenha estudado, digamos, o direito inglês, isto não quer dizer que 1, 2, 3, 5, 10 anos depois, esse juiz ainda tenha condições de considerar que conhece o direito estrangeiro. Às vezes, é mais cauteloso e mais apropriado solicitar a prova à parte que alegou, o que é um procedimento perfeitamente razoável. No meu particular entendimento, e em face das grandes demandas de quantidade de processos, quantidade de julgamentos que os juízes têm que fazer, me parece que utilizar o tempo do juiz e dos seus funcionários para pesquisar o ordenamento estrangeiro que foi alegado pela parte, isso não me parece fazer muito sentido. Por outro lado, o CPC traz uma outra norma interessante quando fala dos chamados auxílios diretos, que é quando, de uma maneira com uma menor formalidade, existe a oferta de informações ou a realização de atos a pedido de autoridades estrangeiras mediado por um sistema de autoridade central. Aqui o inciso 1º, vai dizer que a obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos, etc., findos ou em curso, isso deve ser prestado com uma forma de auxílio direto. Isto quer dizer que se o estrangeiro necessita
de uma informação sobre o ordenamento jurídico brasileiro, essa informação pode ser pedida mediante auxílio direto. Isto não significa que os brasileiros possam pedir auxílio direto a qualquer outro país. Alguns vão ter tratados, outros vão ter legislação semelhante. Mas, efetivamente, o estrangeiro que precisa de informação sobre o direito brasileiro pode empregar, hipoteticamente, o Instituto do Auxílio Direto. Vamos, por fim, às determinações do chamado Código de Bustamante. Documento feito na Havana em 1928, e o qual o Brasil aderiu de maneira integral, ele tem uma validade relativamente restrita. Por quê? Porque nós teríamos que manter atenção ao conjunto de países que se mantém se mantém membro do Código de Bustamante. Se não me falha a memória, Chile e Peru são, República Dominicana com certeza, há um outro pequeno conjunto de países. Ou seja, há algumas relações, há relações com alguns países importantes, pode eventualmente fazer sentido utilizar o Código Bustamante, mas a maior parte das relações de direito internacional privado brasileiras vão estar fora da sua aplicabilidade. Entretanto, há algumas coisas interessantes para a gente observar aqui. Em primeiro lugar, no artigo 408, o Código Bustamante determina a aplicação de ofício o direito estrangeiro. Aqui, juízes e tribunais aplicarão de ofício, quando for o caso, as leis dos demais. Isso é interessante. Então, aqui existe uma expressão clara da aplicabilidade de ofício, coisa que não existe no restante do ordenamento jurídico brasileiro. Eu posso, por analogia legis, estender isso ao restante do ordenamento jurídico? Me parece de má técnica. Argumentável, eventualmente, se for preciso, mas não me parece ser o caso. Afinal de contas, se você quer alegar a aplicação do direito estrangeiro, alegue isso, não que a aplicação é de ofício. O artigo 409 dá uma solução interessante para a prova do teor e da vigência do direito estrangeiro, que é uma certidão de 2 advogados em exercício do país em cuja legislação se trate. Quer dizer, um documento, uma legal opinion, um documento de advogados que comprova aí o direito estrangeiro. Uma alternativa eventualmente interessante, que pode ser pensada para outros casos como empregada aí sim em analogia legis. Quer dizer, não existe a determinação de uma forma, o ordenamento brasileiro não determina uma forma de comprovação do direito estrangeiro, mas se entende que essa comprovação pode ser feita por quaisquer meios de direito. Pode ser prova documental, pode ser prova testemunhal, eu posso usar o texto de lei, posso usar uma publicação estrangeira, com alguma verificação oficial, posso usar a declaração de advogados, enfim, há uma ampla liberdade na utilização dos meios de prova. Entretanto, essa declaração com os 2 advogados parece ser uma boa alternativa para dizer que aquele documento é um documento que segue o Código de Bustamante. Aí aparecem os artigos 410 e 411, que vão estabelecer outros meios e outras formas, via diplomática, pedir um relatório do texto ao outro país, não é isso? O artigo 411, que cria a obrigação do Estado de dar informações sobre o seu ordenamento, etc. São regras a respeito de uma forma de garantir que o juiz tenha acesso razoavelmente fácil e livre ao ordenamento estrangeiro. De alguma maneira, isto ainda é preso à concepção da aplicação da lei estrangeira, não a aplicação de todo o direito estrangeiro, como se observa, por exemplo, no artigo 409, a apresentação da noção de texto legal
depois a legislação do país estrangeiro e assim sucessivamente. Parece haver uma concepção previamente estabelecida de que aqui nós estamos falando não de todo o direito estrangeiro, mas da lei estrangeira. Como o próprio título da seção determina, regras especiais sobre a prova de leis estrangeiras, não a prova do direito estrangeiro. Nesse sentido, a concepção do Código Bustamante é uma concepção mais estreita do que a existente, por exemplo, no Código de Processo Civil, que ao invés de falar do texto, fala do teor do direito estrangeiro, e, portanto, algo que vai além do texto da lei. Eram principalmente essas observações que eu tinha a fazer a respeito da aplicação do direito estrangeiro e da sua natureza de fato ou de direito. Sumarizando, o direito estrangeiro é hoje amplamente reconhecido como direito. A hipótese de que ele seria fato já fica bem longe na história. Não obstante, é preciso observar suas consequências com grano sale. No direito brasileiro, ao que tudo indica e me parece razoavelmente defensável, não existe uma obrigatoriedade de aplicação de ofício do direito estrangeiro. Eu poderia até discutir se o juiz pode aplicar o direito estrangeiro de ofício. Que ele não deve, que ele não tem esse dever, não tem esse dever. Ele pode fazer isso? Me parece que não. Me parece que dar ao juiz o condão de ofício, resolver se vai aplicar ou não o direito estrangeiro, isso não me parece uma boa ideia. Uma vez que exista a alegação da parte, passa a haver o dever do juiz aplicar o direito estrangeiro. Entretanto, a efetivação desse dever depende do quê? De que essa parte ofereça prova suficiente para convencer plenamente o juiz a respeito do teor e da vigência do direito estrangeiro. Se a parte não conseguir provar, o juiz subsidiariamente aplica o direito do foro. Por fim, a questão da interpretação, ao que tudo indica, se deve mais a uma questão de como se compreendia a interpretação no século XIX, como se entende a interpretação hoje, e a gente pode dizer que, evidentemente, como se trata de direito, o juiz precisa interpretar para fazer uma razoável adequação da norma ao fato sobre o qual ele aplica aquele direito. Essa interpretação deve ser uma interpretação feita, na maior medida possível, conforme os padrões do país originário daquela norma. O que significa, entre outras coisas, a importância de se levar em conta fontes materiais, como doutrina e jurisprudência. Isto para informar a compreensão do juiz que vai aplicar o direito estrangeiro. Era isso, muito obrigado a todas e a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.